Alô, amiguinhos! Estamos aqui para mais uma transmissão de futebol ao vivo. Ó, com esse fone de ouvido aqui eu tô parecendo Galvão Bueno. Mas vamos lá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, quem estiver assistindo esse vídeo por esse horário. A gente vai começar aqui uma aula de sociologia, certo? Estamos aí de quarentena, então aproveitando esse momento que a gente está em casa, né? A gente pode acessar o computador, acessar a internet. Vamos aproveitar para aumentar um pouquinho o nosso conhecimento sobre sociologia, com o intuito também de fazer uma revisão para a prova P2 de vocês, tá bom? Sociologia, a gente já viu alguns autores, né, durante esse processo, nossos dias de aula que nós tivemos. Basicamente, a gente viu até agora o surgimento da sociologia, influência da Revolução Industrial, influência da Revolução Francesa, o contexto do século XIX, para poder entender por que a sociologia nasce ali no século XIX. Vimos também um pouquinho de Max Weber, aliás, vimos um pouco de Karl Marx, vimos um pouco de Emile Durkheim. Emile Durkheim, que fundou ali, foi um pai fundador da sociologia. Ele foi que realmente transformou a sociologia em ciência, ele tinha esse intuito de transformar a sociologia em ciência. E aí Emile Durkheim vai falar ali sobre o fato social, que a gente já viu um pouquinho, e aí também a gente falou também sobre Karl Marx, né, esse autor, esse grande autor também polêmico, né, para alguns, polêmicos para outros, que vai falar sobre o capitalismo também. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre mais um, né, dos fundadores da sociologia, que é o Max Weber, alemão, assim como Karl Marx também, e ele vai ter outra abordagem sobre a sociologia. Esses três autores, o Max Weber, Durkheim, eles vão observar a sociedade moderna, ou seja, a sociedade capitalista, aquela sociedade capitalista que está surgindo ali no século XIX, fruto ali da Revolução Industrial, fruto da Revolução Francesa, fruto da ascensão da burguesia. E aí o Weber tem uma observação interessante sobre essa sociedade que está ali aparecendo, o capitalismo como sistema político, econômico e social, onde a burguesia está no poder, e houve várias transformações sociais por conta disso. Então vamos avançar um pouquinho. Bom, essa pessoa que vocês estão vendo aí na foto é o Max Weber, esse senhor, né, charmosão, né? É um cara ali que nasceu em 1864, morreu em 1920, ou seja, uma pessoa que viveu o final do século XIX e o começo do século XX, tá bom? 20, 1900 e tanto, 1900 e bolinha, não é confundir não, é importante entender os séculos, tá certo? Basicamente, o Max Weber, ele foi um cara que teve seus estudos, né, toda a sua sociologia, todos os seus estudos sobre a sociedade, ele fez baseado ali, com muita leitura, com muita percepção em cima da economia, do direito, observando a história também, e ele vai falar que o sistema capitalista, a sociedade moderna, ou seja, essa sociedade capitalista, ela tem um diferencial grande das outras sociedades, como a de estilo feudal, na questão da racionalização da sociedade. Racionalização em que sentido? É uma sociedade mais racional. Não digo não entenda racional como mais inteligente, como mais, não é exatamente isso, mas mais racional no sentido de custo-benefício. De ela tem uma visão sobre o social, sobre, né, tudo, sobre o maquinário, sobre o social, sobre o trabalho, que ela é mais racional, ou seja, ela parte do custo-benefício das coisas, o quanto que vale investir nisso, o quanto que eu perco investindo nisso, e aí ela vai racionalizar todos os processos, vai colocar padrões, vai encaixar tudo em leis, por exemplo, tá bom? Isso que o Max Weber vai observar, a gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente, tá? Vamos lá. Ele vai falar que essa sociedade moderna, essa sociedade que está ali surgindo, ela é uma espécie de jaula de ferro, ou jaula de ouro, tá bom? Em que sentido? Se fosse uma jaula de ouro, por exemplo, é uma sociedade bonita, uma sociedade interessante, só que de certa forma ela deixa você preso àquilo dali. Você está preso dentro dos padrões daquela sociedade. E ele vai falar que nós tivemos uma transição, saímos de costumes tribais, né? Por exemplo, o sistema feudal, ou até antes do sistema feudal, costumes tribais, por exemplo, sobre religião, sobre cultura, acreditar, ter crenças, né, em seres mitológicos, essas coisas aí. E ele vai falar que a gente entrou numa sociedade industrial, que é uma sociedade, como eu falei para vocês, mais racional, é uma sociedade que o trabalho está centrado nas fábricas, ou seja, ele é mais especializado, é uma sociedade um pouco mais encaixadinha assim, no sistema racional, digamos assim. E ele vai falar aqui, o capitalismo trouxe vários benefícios materiais baseados na eficiência, porém também trouxe retrocessos sociais, como a extrema racionalização do mundo suplantou culturas tradicionais e causou um processo de
desencantamento do mundo. Ele vai falar que essa extrema racionalização do mundo causou um processo de desencantamento. Em que sentido? Perdeu-se, por exemplo, algumas tradições, perdeu-se, por exemplo, algumas crenças, e aí você tem a ciência como padrão, mas aí você perde um pouquinho a crença sobre tradições e tudo mais. Isso gera um desencantamento do mundo. Em que sentido? Meio que o mundo racional pensa no mundo mais frio, né? Pensa no metal frio, digamos assim, para fazer uma analogia. Esse é o mundo moderno, a modernidade, uma coisa mais fria, mais racional. E aí pensa, por exemplo, em costumes tribais, como pessoas que se reuniam antes para fazer várias coisas em reunião, comungar ali, seja nas suas religiões, fazerem cultos e tudo mais. Isso pertencia a um mundo que Max Weber vai falar que entrou em transição, né, com esse mundo industrial. Agora tudo é mais racional. E aí um exemplo interessante que eu deixo para vocês, que eu recomendo vocês assistirem, que é uma série muito boa, gostei mesmo, né? Na hora que eu vi eu nem dei muita importância, mas depois que eu comecei a assistir, bem interessante, tá no Netflix. Tem um episódio nesse Love, Death and Robots, né? Essa coisa meio robots, que se chama A Boa Caçada. Essa Boa Caçada, ela é uma síntese, ela ajuda a gente a entender esse processo de desencantamento do mundo. Basicamente, né, temos ali, assiste lá, você vai entender o que é esse processo de desencantamento, a perca de costumes, a perca de tradições, a perca de crenças também, tá bom? Assiste lá, é pequenininho, acho que tem uns 10, 16 minutos, é uma pena que tem 16 minutos, que eu queria que fosse um filme enorme, mas recomendo assistir lá. A Boa Caçada lá nessa série Love, Death and the Robots, que tá lá no Netflix, tá bom? Outra coisa que o Max Weber vai abordar, ele vai falar sobre tipos ideais. O que são tipos ideais? Basicamente, o tipo ideal para o Max Weber é uma metodologia que ele vai usar para facilitar um pouco mais o estudo. O que seria esse tipo ideal? É mais ou menos você pegar uma ação social, você pegar uma instituição social, você pegar alguma coisa social e meio que idealizar ela, meio que generalizar aquilo dali, tá bom? Por exemplo, para a gente tentar entender um pouquinho. Provavelmente vocês aí, né, com seus já 17, 18 anos, 16 anos, já teve o famoso crush ou a famosa crusher, né? Uma pessoa que você tem um lovezinho ali, tem um amor, tem uma paixão, uma apaixonite ali. E aí, digamos, né, para quem já namorou, no começo do namoro, você vê que a pessoa, você olha a pessoa e observa a pessoa e você vê ela perfeita, assim, uma pessoa linda, maravilhosa, tudo que a pessoa faz é bonito, tudo que a pessoa fala é bonito, tem poesia, tem musicazinha que manda, tem ligação aí de 5 horas que você fica ali falando com a pessoa, faz videochamada, faz não sei o que lá, é a coisa mais fofa do mundo, né? E aí você, nesse processo, né, que você está se apaixonando, que você se apaixona no começo do namoro, você meio que constrói um tipo ideal daquela pessoa, você meio que não enxerga, ou você busca não enxergar as imperfeições que aquela pessoa tem, porque afinal todo ser humano é um ser que tem suas perfeições, né? Tem suas qualidades boas e suas qualidades ruins, né? E aí você, quando está nessa paixonite, você vê suas qualidades boas, né? Digamos assim. E aí com o passar do tempo, você vai vendo, olha, a pessoa não é bem assim, a pessoa fala essas coisas, a pessoa tem esse tipo de atitude. Fala aí, se você já não passou por isso. Você idealizar uma pessoa e quando você conheceu a pessoa de fato, você viu que não era aquilo tudo lá que você estava pensando lá no começo. O tipo ideal seria mais ou menos isso. Você pega tipo o filé mignon, né, daquela ação social, daquela ideia, e tenta trabalhar com ele. Você esquece um pouquinho os detalhes ali que estão agregados, você trabalha com o tipo ideal, tá bom? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Mas vamos lá. Por exemplo, aqui nesse quadrinho, nessa imagem aí do lado esquerdo de vocês, nós temos diferentes tipos de padrão de beleza durante os séculos. Você vê que, por exemplo, ali na pré-história, você tinha um padrão de beleza que hoje, por exemplo, na sociedade com as exigências sociais que nós temos hoje, esse padrão corporal, padrão de beleza, mudou completamente, né? Você vê ali no Renascimento, por exemplo, aquela senhora ali com aquele, não sei como é que elas conseguiam ficar com aquele negócio ali no pescoço, não.
mas você vê aquele padrão de beleza era um padrão a ser seguido naquela sociedade. Aquilo era tipo o tipo ideal, era como você ser perfeita, né? Para você ser perfeita, você teria que se vestir daquela maneira ali. E você vai vendo que vai mudando o padrão de beleza com o passar do tempo. Então você vê que, velho, um padrão de beleza de 1990, da década de 90, é completamente diferente do padrão de beleza do século 18, tá bom? Que é aquela outra senhora que está sentada ali, tá bom? E aí você vê que são tipos ideais isso daí, para poder tentar entender um pouquinho o que é esse conceito de tipo ideal que o Weber vai usar. É interessante você, né, ter essa analogia, ver esses padrões como um tipo ideal a ser seguido, tá certo? E ele vai usar esse tipo ideal para poder tentar elaborar várias teorias para tentar explicar a sociedade, né, moderna que ele estava estudando. Weber vai falar da tal de uma ação social. Não sei se vocês lembram lá com Durkheim. Lembra lá de Durkheim? Emile Durkheim, o cara lá que entendia que a sociedade funcionava como organismo, cada um cumpre sua função, se todo mundo cumprir sua função certinha, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar perfeitamente. E aí, se um desses setores começam, né, a não cumprir sua função certinha, a sociedade vai entrar em crise, essa crise que vai mexer com a coesão social, e essa crise na coesão social vai gerar um processo de anomia social, ou seja, uma crise, uma falta de normas, tá bom? Ele falava lá, o Emile Durkheim, tá bom? Lembra que é Emile Durkheim? O Emile Durkheim falava sobre o fato social. Lembra lá que eu falei para vocês? O fato social é tudo que acontece na sociedade, só que para Durkheim teria que ter 3 características para poder a sociologia, né, ser interessante de ser estudado pela sociologia. E essas 3 características são ser geral, coercitivo e externo. Só um momentinho. Tá bom? O Emile Durkheim, ele acreditava que a sociedade ela estava acima do indivíduo. A sociedade estava aqui, o indivíduo estava aqui, e era muito pouco assim era pouquíssima chance do indivíduo conseguir mudar a sociedade. Um indivíduo sozinho conseguir mudar a sociedade, porque basicamente para o Durkheim você nasce no mundo pronto. Você só vai se adequando, sendo socializado pelas várias instituições sociais. Por exemplo, falei para você sobre a família, falei para você sobre o colégio, sobre a escola, que é uma instituição social também, porque você vai lá não apenas para ter conhecimento sobre matemática, física, sociologia, filosofia, geografia, história, esses conhecimentos científicos, você vai também para poder aprender a se socializar, ou seja, aprender a ser uma pessoa, um cidadão, porque a gente vai sempre tentando se encaixar nessa sociedade, tá bom? Esse é o pensamento do Emile Durkheim, ou seja, a sociedade está acima do indivíduo. E do contrário, né, o Max Weber, que é o outro pensador que a gente está abordando aqui agora, ele vai falar da ação social. Tá? Para o Max Weber, a ação social, o que ele quer falar com isso? Que o indivíduo ele tem ação. Nesse simples palavrinha que ele falou, ele está assumindo que, ao contrário de Durkheim, ele está assumindo que, olha, existe sim a possibilidade de troca entre o indivíduo e a sociedade. Existe uma troca ali entre eles. A sociedade é um todo, é uma coisa grande que você tem que se adaptar? Sim, mas o indivíduo também tem capacidade de gerar mudanças na sociedade, tá bom? E ele vai colocar ali, ó, o principal objeto de pesquisa da sociologia é a ação social, tá bom? Weber acredita que não era apenas a estrutura das instituições sociais ou a situação econômica do sujeito que motivaria sua ação. Para Weber, as ideias, as crenças e os valores eram os principais catalisadores da mudança social. Aqui, não coloquei ali em negrito à toa, tá bom? O Weber, quando fala de estrutura, que o indivíduo não é moldado pelas estruturas das instituições, ou seja, instituições sociais, ele está falando ali um contraponto ao Emile Durkheim, tá bom? Para Durkheim, as instituições sociais, colégio, família, eles vão moldar você, a sociedade, tá bom? Então ele vai falar, olha, não é apenas isso que molda o indivíduo não, tá bom? O indivíduo ele não se comporta só por causa do molde que a instituição social faz no indivíduo. E ele vai falar também ali, ó, ou a situação econômica do indivíduo. Nesse segundo ponto aqui, por exemplo, ele está fazendo uma crítica ao Karl Marx, tá bom? Por quê? Para o Marx, vamos fazer um parêntese aqui, né?
Para o Marx, dependendo da classe social onde você vai ter uma forma de pensar diferente, tá bom? E aí nesse sistema capitalista, a classe que está na elite, né, a burguesia, ela tenta passar os seus valores para as classes de baixo, ou seja, a elite burguesa tenta passar os seus valores para a classe de baixo ali, tá bom? Lembrar que quando a gente fala de elite burguesa, de novo eu falo para você, a gente não está falando do tio ali da distribuidora, a gente não está falando do dono ali de uma pizzaria pequena, a gente não está falando ali, sei lá, de uma pessoa que tem um comércio, tá? A gente está falando de uma pessoa muito rica, muito rica. Por exemplo, Bill Gates, está falando lá do presidente do Tesla, a gente está falando, por exemplo, de pessoas que têm grandes corporações, né, que comandam mesmo, que são transnacionais. Então, quando a gente fala de burguesia, nesse sentido, aqui a gente está falando disso, não está falando do pequeno burguês, ou do pequeno comerciante, ou do comerciante, tá certo? Então, para o Marx, a economia molda o indivíduo. Ele vai falar que, olha, a forma como se organiza a economia de uma nação é a forma como vai organizar a sociedade, tá certo? Por exemplo, um exemplo simples que eu dei em sala de aula para vocês. A sala de aula, a escola, como a gente conhece hoje. A escola, ela teve nesse formato que nós temos hoje, a forma de se transmitir educação, transmitir conhecimento na escola, ela tem muita inspiração na industrial, ou seja, ela está formando trabalhadores para a indústria, ou, como Marx falava, né, o sistema capitalista ele vai moldar a forma como a educação é passada, para poder beneficiar a sociedade capitalista. Isso naquela época, tá certo? Então ele vai falar, voltando aqui para Max Weber, tá certo? A gente estava falando sobre Marx, a gente falou um pouquinho sobre Durkheim, mas voltando aqui para Max Weber, ele vai falar da ação social, ou seja, grava na cabeça de vocês, um indivíduo, ele pode influenciar a sociedade, sim, assim como ele é influenciado pela sociedade, ele pode influenciar a sociedade. Por exemplo, aqui vocês estão vendo o GIF aí, aposto que vocês ficaram observando esse GIF aí horas, né? Eu falando aqui, vocês olhando pro GIF, aposto. Esse GIF aí, vocês verem um show, vocês já devem ter ido em algum show assim grande, e você vê as pessoas se movimentando aí quase que, né, no mesmo ritmo, assim. E aí você vê, essa pessoa é influenciada por quem? Por quem está no palco. Às vezes a pessoa que está no palco fala, gente, vamos pra cá, vamos pra lá, não sei o que lá. Então, é uma síntese, só pra gente tentar entender, tá bom? Fazendo essa comparação aí, é mais ou menos isso, como o indivíduo, tipo o cantor ali que está cantando, ele está moldando o comportamento das pessoas, tá certo? Ou seja, a sociedade não é só moldada, segundo o Max Weber, pelas instituições sociais ou pela economia, mas o próprio indivíduo também tem capacidade de moldar a sociedade. O Weber, ele vai falar nessas ações sociais, ele vai dividir que as ações sociais na sociedade, na nossa história, né, como seres humanos, como sociedade, só um momentinho. Muito bom, água, tomem água. Ele vai falar que existem 3 tipos de ação social: a ação tradicional, a ação carismática e a ação racional. A ação racional ele vai dividir em duas. A ação racional em relação a valores e a ação racional em relação a fins, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a ação tradicional. A ação tradicional, ela é baseada, são ações que os indivíduos têm na sociedade que são baseadas na tradição, ou seja, em hábitos e costumes. Por exemplo, eu botei a aliança, o casamento. O casamento, ele é uma ação tradicional porque ele é baseado num costume, a forma como nós casamos, né? A forma como se casa, por exemplo. Geralmente, nem sempre é assim, mas geralmente, a mulher com aquele vestido branco, véu grinalda, o homem de paletó, de terno, e aí tem todo um padrão, tem padrinhos, aquela coisa lá que você já conhece, já viram em novela, viram em filme, ou já participaram, né? Onde a melhor parte do casamento é o bolo. Mas brincadeiras à parte, o casamento, apesar de ser algo que, né, a junção de duas pessoas que se amam, ele é uma ação tradicional, tá bom? Não é só uma ação, digamos, de amor, mas uma ação tradicional porque a pessoa está cumprindo ritos daquela sociedade. Hoje o casamento a gente tem uma visão mais amorosa, né? Mas lembra que, velho, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, não está falando de tanto tempo assim, os casamentos eram arranjados, tá? A família escolhia com quem, por exemplo, aquela pessoa ia casar com aquela outra pessoa. Às vezes não tinha nenhuma relação de proximidade, uma relação afetiva, amorosa, a família escolhia com quem você ia
casar. Absurdo, né? Mas existiu. Então é isso. O casamento, por exemplo, é um exemplo redundante, né? É um exemplo de ação tradicional. Outro tipo de ação que o Max Weber vai falar é a ação afetiva. O que seria essa ação afetiva? É a ação que o indivíduo toma, que ele coloca sua afetividade, ou uma ação baseada em sentimentos e emoções, tá bom? Por exemplo, acho que ninguém aqui, né, deve ter passado por isso, mas hoje em dia tem uma palavra muito famosa, né, que vocês usam aí, que é um tal de stalkear. Né? O que é stalkear? Basicamente é você entrar na rede social de uma pessoa, geralmente uma pessoa que você tem, né, um crushzinho ali e tudo mais, e você começa a olhar, né, ver a pessoa, o que ela faz, né, começa a voltar nas fotos, volta lá nas fotos do ano passado, volta nas fotos de 2019, 2009, e aí volta lá numa foto de 2010, né, e aí você sabe que tudo hoje é touchscreen, aí, cara, quem nunca, né, voltou numa foto mega antiga e sem querer, passando ali a digital na tela, acabou curtindo. Imagina a pessoa que ficou gelada. Imagina você ter um crush, está stalkeando a pessoa e aí você curte uma foto da pessoa de 10 anos atrás. Obviamente a pessoa vai sacar que você estava stalkeando ela. Às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Pode dar bom, pode dar ruim, digamos assim. Então, a ação do de stalkear uma pessoa na rede social é uma ação afetiva. Se a gente fosse pegar hoje, né, nossos dias atuais, seria uma ação afetiva, nem no GIF está aí. Que você faz baseado em sentimentos e emoções, tá bom? Outro tipo de ação, né, e ele fala que essa daqui é uma ação bem característica da sociedade capitalista, é a ação racional. Basicamente, a ação racional ela toma ali, né? A ação racional seria a característica da sociedade capitalista, por quê? Basicamente, são ações tomadas pensando no custo-benefício. Se eu faço isso, o que eu ganho e o que eu perco? Isso é uma ação racional, tá? Se eu tenho dinheiro, eu invisto nisso ou invisto naquilo? Ou no meu caso, se eu não tenho dinheiro, eu pago esse boleto ou eu pago esse boleto? Qual que vai gerar mais juros? Então isso é uma ação racional. E ele vai dividir as ações racionais em dois tipos de ação. A ação racional em relação a valores, ou seja, em relação às suas ideologias, à sua moral, né, a valores do indivíduo ali. Por exemplo, você ir votar, a eleição, você ir votar, chega lá na urna, você vota num determinado candidato. Isso ali é uma relação, é uma ação racional, você está indo escolher a pessoa que vai administrar, né, sei lá, se tivesse patamares de administração pública, você vai ali escolher uma pessoa baseada nos seus valores. Aquilo que aquela pessoa faz é o que representa você, né? Aquilo que aquela pessoa faz é o que representa a sua ideologia. Então eu voto nessa pessoa porque essa pessoa tem um pensamento igual ao meu, né? Isso, por exemplo, seria um exemplo de ação racional em relação a valores. Outro tipo de ação também que o Weber vai falar é a ação racional em relação a fins, tá? Uma pessoa, mas o que é isso? Afins como assim? Por exemplo, você aí assistindo essa videoaula agora, você está fazendo uma ação racional em relação a fins. Professor, como assim? Justamente, tá bom? Você percebe que há várias décadas, né, vários anos, você está frequentando o colégio. O frequentar o colégio, por exemplo, é uma ação racional que você e seus pais também, eles entendem que é importante você frequentar a escola, você ter uma educação para você conseguir, por exemplo, alcançar daqui a algum tempo um bom patamar de vida, uma vida mais confortável, onde você não passe por apuros financeiros e tudo mais. Então, a ação de você, por exemplo, ir para o colégio, estudar, se dedicar aos estudos, além de ser uma coisa que incrementa você como indivíduo, faz você ter uma noção mais crítica da realidade, ela também é uma ação racional em relação a fins, no sentido que você busca alguma coisa. Você não está estudando só por estudar, só para ter conhecimento. Na sociedade capitalista, por exemplo, você estuda para poder alcançar outros patamares, outros níveis de vida, tá bom? E aí vocês, por exemplo, aí estudando, vocês estão aí com o objetivo, principalmente no terceiro ano, de passar no Enem, de passar no PAS, de passar no vestibular. E isso é como se fosse o fim de vocês, né? Digamos assim, o objetivo de vocês nesse processo educativo,
tá? Para poder fazer uma faculdade. Aí você fazendo a faculdade, faça um curso que você goste, que você se identifique, porque afinal são 5 anos de faculdade, no mínimo, né? 4, 5 anos, para depois você ter uma profissão. E aí essa profissão é o que vai lhe gerar recurso, né? Vai ser o seu trabalho que vai lhe gerar renda. Então, só para caracterizar, isso é uma ação racional em relação a fins. Você quer um objetivo, você está fazendo aquela ação com destino a ter um objetivo. Gente, depois que se forma é tão bom. Nossa senhora. Mas também não muda quase nada, não. Tá, é bom. Da mesma forma que Weber vai falar sobre os tipos de dominação, né, e aí são tipos ideais, porque quando você observa aqui, por exemplo, os tipos de ação social, você vai ver que o que é tipo ideal? Tipo, ele pega, existe ação afetiva, ação racional, ação tradicional. Isso são tipos ideais. Por quê? Quando você tem uma ação tradicional, por exemplo, como casamento, você vai observar que tem a questão da tradição, mas também tem uma questão afetiva, principalmente na nossa época atual, tem toda uma questão afetiva em torno do casamento. Você não casa mais com uma pessoa porque sua família escolheu, ou porque você está buscando o dote que aquela pessoa vai dar para os seus pais, né, em dinheiro, ou posses e tudo mais. Ou porque casando essa pessoa com essa outra pessoa, a família vai ter mais terras. Então, não é mais assim. Hoje você tem toda uma questão afetiva. E uma ação racional também, às vezes tem muita afetividade, tem muito de ação tradicional. O próprio colégio, também não deixa de ser uma instituição tradicional, tá certo? Uma instituição que já tem séculos e séculos de existência, tá certo? Então, quando a gente fala que a ação, o tipo ideal, uma extrapolação da realidade, é você pegar a realidade e generalizar ela, é mais ou menos isso. Que na realidade você vê que a ação afetiva não é só afetiva, que a ação tradicional não é só tradicional, tem outras coisas também, que a ação racional tem muito de ação afetiva e de ação tradicional, tá bom? Então, nesses tipos ideais também, ele vai falar que nós, como sociedade, nós seres humanos como sociedade, nós tivemos 3 tipos de dominação durante nossa história, ou que nós temos até hoje também. Ele vai falar que o primeiro tipo de dominação que nós tivemos como sociedade foi a dominação tradicional, ou seja, a dominação baseada em hábitos e costumes. Por exemplo, aqui vocês estão vendo aí um gif do Rei Joffrey. Quem assistiu Game of Thrones, né? Poderosas. Quem assistiu Game of Thrones sabe que esse cara aqui velho, era a representação da maldade, assim, né? Esse menino, essa criança, esse Joffrey, hein? E aí você vê que, por exemplo, o Rei Joffrey, ele é um cara muito mau, muito perverso, e que a sociedade não aceitava ele, né? Digamos, não é que não aceitava, mas as pessoas não gostavam dele, a população não gostava dele. Mas como ele era um rei, né? Isso na ficção, isso aqui, né? Falando um pouquinho sobre Game of Thrones, para poder pegar o exemplo da Idade Média, do absolutismo, você vê que, por exemplo, um rei como Joffrey, que pode ter existido na nossa história, no absolutismo, são pessoas que às vezes a população não gostava, não tinha empatia, não gostava mesmo, mas ela se deixava dominar por ele. Por quê? Estava baseado na tradição, e naquela tradição falava, olha, tem um rei, depois que o rei morre, o seu primogênito vai tomar o poder, ou seja, o príncipe vai tomar o poder e vai nos governar assim por diante, né? Uma sucessão de pais, uma sucessão feita baseada na família, baseada na passagem de poder para o filho mais velho, tá bom? Game of Thrones, gente, saudades, não do Joffrey, mas saudades do Game of Thrones. Outro tipo de dominação que o Max Weber vai falar vai ser a dominação carismática. O que é a dominação carismática? A dominação carismática é baseada no carisma pessoal da pessoa, ou seja, algo que uma pessoa tem que ela faz as outras pessoas, digamos, se afetuar por elas, tá bom? Por exemplo, eu botei 2 figuras aí. Uma é o Mahatma Gandhi lá na Índia. O Mahatma Gandhi, ele fez uma revolução na Índia que nem precisou pegar em armas. Ele só com a forma que ele falava, o exemplo que ele dava, né, o comportamento dele e a forma como ele falava, juntou várias pessoas para poder tentar provocar, não, tentar
buscar a liberdade da Índia, tá bom? Em relação à colônia inglesa, os seus colonos, né, a sua colonização foi inglesa. Então, às vezes a pessoa não precisa pegar em armas para poder convencer os outros. Então, o carisma tem a ver com isso, com o poder que uma pessoa tem, que é individual daquela pessoa e é intransferível, ou seja, o filho do Mahatma Gandhi não vai ter o mesmo carisma que ele. É que ela faz as pessoas fazerem o que ela quer com muita facilidade. Tá bom? Outro exemplo aqui brasileiro também, uma pessoa que tinha muito carisma na época, é o Getúlio Vargas, um líder, né, polêmico, um líder que fez coisas boas, coisas más, digamos assim, mas que tinha muito carisma. As pessoas até falavam que ele era o pai dos pobres. Então lembra, dominação carismática tem a ver com uma característica individual da pessoa, daquele líder, que ele vai fazer as outras pessoas seguirem ele, tá bom? E o último tipo de dominação que o Max Weber vai falar é a dominação racional legal. A dominação racional legal para o Weber é a grande característica do tipo de dominação que nós temos na sociedade capitalista. Tá? A dominação racional basicamente é uma dominação baseada em leis e ela é impessoal. Por exemplo, diferente da dominação tradicional, onde o rei manda, ou seja, a personalidade do rei manda, ou diferente da dominação carismática, onde você tem um líder ali que tem um poder de convencimento muito forte da população. Na dominação racional legal, a base da dominação racional legal é as leis, tá bom? Você domina uma sociedade, domina, em amplo sentido, através das leis. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o papel da Constituição Federal. A nossa Constituição atual foi promulgada lá em 1988 e ela vigora até hoje. Espero que vigore por mais anos ainda, seja melhorada, e não seja rasgada. Temos a Constituição Federal. A Constituição Federal é como se fosse a lei superior. Todas as outras leis, todas as outras coisas que você faz como administrador, que você faz como, sei lá, político, como você faz como no judiciário, no legislativo, no executivo, tem que ter como base a Constituição Federal, que é como se fosse um acordo, em toda a sociedade. E aí você tem a Constituição Federal que ela legisla, ela fala sobre como é que deve funcionar o Brasil, por exemplo, tá bom? E aí na dominação racional legal no Brasil, por exemplo, nós temos o papel do executivo, judiciário e legislativo. O executivo é responsável por executar, ou seja, praticar as políticas públicas, fazer as coisas acontecerem. O judiciário é o poder que é responsável por julgar as leis, ou seja, se você cometeu algum erro, se um indivíduo cometeu algum erro, ele vai ser julgado. E também o judiciário no Brasil, ele resguarda a Constituição. Se, por exemplo, o executivo ou o legislativo manda algum projeto que fere a Constituição, o judiciário é o que vai falar, olha, não, isso aqui não pode passar porque isso aqui não está de acordo com a Constituição, tá bom? E o legislativo também, ele vai criar as leis, tá bom? Então, um cria a lei, o outro julga as leis e o outro executa essas leis, tá bom? E aí, nesse esquema, cada um desses poderes vigia o outro, tá certo? Para o outro não passar da medida, digamos assim. E ele vai falar, o Weber vai falar que na dominação racional legal é baseada nas leis, e ele vai falar de um importante papel da burocracia. Muito provavelmente os seus pais já devem ter, sei lá, alguém que tem um pai que tem algum tipo de negócio, algum tipo de empresa. Ou, por exemplo, meu pai, alguém tem um pai que tem restaurante. E aí, para você abrir um restaurante, você não só precisa ter um investimento para poder construir ou alugar um espaço, contratar funcionários, fazer todo, comprar comida, comprar várias coisinhas e fazer divulgação, marketing. Mas para abrir um restaurante, você precisa ter autorizações. Tá bom? Você precisa ir em vários órgãos, para esses órgãos fazer uma fiscalização, do estou lembrando aqui do Jacan, quem não assistiu, tem um cozinheiro chamado Jacan, que ele fez uma série muito interessante, eu acho que você já deve ter visto ele, na série que ele fez lá, Desespero de Cozinha, não estou lembrando aqui, Pesadelo de Cozinha, tá bom? Sugiro aí para vocês aí, vocês estão de quarentena, passar o tempo assim, quando vocês não estiverem estudando, tem que estudar, tá? Mas você vê ali, por exemplo, se uma pessoa que tem um restaurante, ela precisa de várias autorizações, ou seja, ela passa por um setor burocrático, por uma certa burocracia para poder abrir seu restaurante. Olha, tem que ir lá fazer uma vistoria para ver se não tem inseto, tem que ir lá fazer uma vistoria para ver se o freezer está funcionando mesmo, se a pessoa não deixa o freezer lá só 12 horas ligado e 12 horas desligado, tá lá
lá no Jacan, tá certo? Então isso é a burocracia. A burocracia ela serve para moldar a sociedade. Em que sentido? Para você fazer alguma coisa, você tem que ir lá nos burocratas e pedir autorização, tá bom? Então ela exerce um tipo de dominação. E essa dominação não é pessoal, né? Não chega lá um indivíduo carismático que está na mesa, né, uma mesa lá para te dar um carimbo em alguma autorização. Não tem um rei, um indivíduo também que tem o poder de um rei que vai dar um carimbo ali, uma autorização. A dominação racional legal e a burocracia, né, que é a grande, digamos assim, um grande exemplo de como é que funciona essa dominação racional legal, ela é bem pessoal, tá bom? Você vai, às vezes, vai falar com um funcionário que você nunca mais vai ver, tá bom? E aquela pessoa, aquele funcionário tem que cumprir as coisas de acordo com a lei. Ele não pode te privilegiar porque, sei lá, digamos que seja, vá lá um tio, né? Um tio da pessoa que trabalha lá e ele vai ter certos benefícios por ser parente. Então isso não pode, na dominação racional legal, não pode ter esse vínculo afetivo, tá bom? Tem que ser uma dominação baseada em leis, tá? E última questão, o que a gente vai falar aqui, abordar aqui, esse é o último slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do Estado. Não o papel do Estado assim, mas para Weber, além do Estado ser essa coisa que reúne o poder executivo, judiciário e legislativo, o Estado, ele não só cria leis, ele não só julga as leis, ele não só executa as leis, mas a principal característica, e olha que interessante, a principal característica do Estado para o Weber é que o Estado tem o domínio legítimo, ou exerce o poder legítimo sobre a força, tá bom? Ou seja, o Estado ele é o único que pode obrigar você a fazer alguma coisa, desde que esteja dentro da lei, tá? Desde que esteja aqui dentro da Constituição Federal, no caso do Brasil. Então o Estado pode lhe obrigar a você a fazer as coisas que estão dentro da Constituição, tá bom? E aí ele é o único que pode usar a força. Por exemplo, aqui, a gente vai ver um videozinho aqui. Cara, muito doido. Ratnik 4. Este equipamento de combate do Soldado do Futuro, com um exoesqueleto de titânio e uma viseira eletrônica, foi apresentado ao público pela primeira vez em junho de 2017 em Moscou. Segundo os desenvolvedores, o Alyosha, como o protótipo é carinhosamente chamado, corresponderá ao equipamento de combate Ratnik de 4ª ou 5ª gerações. E aparentemente o equipamento será realmente impressionante. As botas do Alyosha serão equipadas com sensores de mina e um sistema de supressão de sinal de rádio, bem como detalhes protetores que protegerão os lutadores de balas e fragmentos de projéteis. O capacete blindado contará com um dispositivo de visão noturna, um sistema de designação de alvo, uma máscara especial em vez de uma máscara de gás e uma lanterna. Esse capacete será capaz de projetar na frente do soldado as informações sobre a situação no campo de batalha. Agora só falta o Jarvis. Mas parece que ele também é fornecido. Dizem os rumores que o equipamento terá um sistema de reconhecimento integrado do tipo amigo e inimigo. Os trajes de proteção para combate monitoram a condição física do soldado e, se necessário, até mesmo fornecem os primeiros socorros. Os dados sobre a saúde do combatente serão projetados no capacete da viseira eletrônica. Além disso, a estrutura do traje será equipada com uma trava de liberação rápida para que o exoesqueleto possa simplesmente ser deixado para trás se necessário e o soldado possa seguir sem ele. Uou, tá vendo aí? Tecnologia, rapaz. Basicamente, né, para poder a gente fazer aí, falar um pouquinho de Weber em cima desse vídeo, é mega tecnológico, que medo, né? Na real, que medo. O Weber vai falar que o Estado ele tem um domínio do uso legítimo da força, ou seja, digamos que um grande empresário, né, no contexto que nós temos aqui, quer fazer um troço desse aí, quer ter um troço desse para passear na rua. Ele não pode, né? Porque é o Estado que tem o domínio da força. Só o Estado pode usar esse tipo de armamento e só o Estado pode autorizar também algumas pessoas a usarem esse tipo de armamento, porque é o Estado que tem o domínio da força, tá bom?